E aí você vai ver se vai valer a pena ter vender a tua alma por conta de um maldito num cargo de PGR em favor de governos malignos. Mas eu digo o seguinte, eu oro pela sua alma para que você se arrependa, Paulo Bonet. Ainda há tempo para o seu arrependimento. Caso ele não venha, você certamente vai enfrentar a justiça divina. Mas não duvide que você antes vai enfrentar a justiça dos homens. Eu tenho ouvido, Paulo Bonet, eu tenho ouvido muito o seu nome aqui em inglês. Paulo Bonet. Tenho ouvido muito. Paulo Bonet. Tenho ouvido muito o seu nome. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. DPU acusa Moraes de restringir o direito à defesa em processo do 8 de janeiro. É isso mesmo. A Defensoria Pública da União enviou uma petição ao Supremo Tribunal Federal acusando o ministro Alexandre de Moraes de desrespeitar o direito à defesa e favorecer a acusação em um dos processos relacionados aos atos de 8 de janeiro de 2023. A denúncia foi divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo. O caso envolve Giovana Vieira, presa no dia 9 de janeiro no acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Ela responde no STF pelos crimes de incitação à animosidade entre as Forças Armadas, associação criminosa e concurso material. Desde maio de 2023, cumpre medidas restritivas e busca absolvição no processo. A DPU argumenta que Giovana desembarcou em Brasília apenas no final da tarde do dia 8 de janeiro, ou seja, depois das invasões à sede dos Três Poderes, e que sua presença na capital não tinha relação com os atos. A defesa pediu a convocação como testemunha do motorista do ônibus que a transportou, para comprovar o horário de sua chegada, mas o pedido foi negado por Moraes. Na petição enviada ao gabinete do ministro, no dia 5 de março, a Defensoria apontou tratamento desigual entre acusação e defesa e criticou a dificuldade imposta às defesas na apresentação de testemunhas, enquanto o Ministério Público não enfrentaria os mesmos entraves. O órgão classificou essa situação como uma violação ao contraditório e à ampla defesa. A DPU também ressaltou que a presença de Giovana no acampamento em frente ao QG do Exército não configura por si só um ato criminoso. O acampamento estava situado na zona central de Brasília, com absoluta tolerância do poder público, afirmou o órgão, acrescentando que à época o próprio Estado transmitia uma aparência de regularidade ao movimento. E STF forma maioria em favor de Moraes, Dino Ezanin, mas Mendonça e Nunes Marques ainda têm carta na manga. É isso mesmo. O Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta quarta-feira para recusar os pedidos de afastamento dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, do julgamento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas no caso da suposta tentativa de golpe de Estado. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Edson Fachin votaram contra a exclusão de Zanin e Dino. Os próprios Cristiano Zanin e Flávio Dino se declararam impedidos de votar nesse ponto, pois a ação se refere diretamente a eles. No caso do pedido de afastamento de Moraes, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, além de Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Edson Fachin, Zanin e Dino, rejeitaram a solicitação. O próprio Moraes, por ser alvo da ação, não participou dessa decisão. Porém, ainda falta o voto de alguns ministros, como Nunes Marques e André Mendonça. Ainda existe a possibilidade de um pedido de vista, o que forçosamente adiaria o julgamento. É uma verdadeira carta na manga. Cada pedido de vista tem um prazo de 3 meses para voltar ao julgamento. Caso Nunes Marques faça um pedido de vista e André Mendonça faça outro, já são 6 meses. Isso seria um balde de água fria no sistema, que quer prender o Bolsonaro de qualquer jeito ainda em 2025. Vale lembrar que alguns ministros estavam incomodados com Alexandre de Moraes por ter levado o julgamento de Bolsonaro para a primeira turma, e não para o plenário. Tudo leva a crer que um desses ministros seria o André Mendonça e Nunes Marques. Essa seria agora uma chance de retaliação.
Enquanto isso, a batata de Alexandre de Moraes e seus cúmplices está assando nos Estados Unidos. Isso porque agora Eduardo Bolsonaro dedicará seu tempo integral a denunciar a perseguição e as ilegalidades de Alexandre de Moraes e do STF a autoridades norte-americanas. O Brasil é um país onde o sistema legal já saiu do imoral e já entrou no ridículo. E sigam essa linha do tempo comigo. Em 27 de fevereiro de 2025, 2 deputados do PT, sobre os quais nós vamos falar logo mais, peticionaram a PGR requisitando 2 coisas: a apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro e a prisão do jornalista Paulo Figueiredo. Os defensores da democracia queriam passaporte de deputado apreendido e jornalista preso. No dia 1º de março, o Alexandre de Moraes deu à Procuradoria-Geral da República, do apóstata, eu gosto desse nome, o apóstata Paulo Gonet, o prazo de 5 dias para resposta. Por conta do feriado de carnaval, aliás, em tese, esse prazo são de 5 dias corridos, tá? Prazo de 5 dias corridos. Mas por conta do feriado de carnaval, a gente vai ser benevolente e dizer que esse prazo se encerraria no dia 11 de março de 2025, que seria o 5º dia útil. No dia 11 de março, dia final do prazo, o Metrópolis publica, então, uma notícia com a seguinte manchete. Tá aí na tela para vocês. Igor Gadelha. Gonet decide descumprir prazo sobre passaporte de Eduardo Bolsonaro. Leiam o corpo da matéria e é dito que, abre aspas, a pessoas próximas, Gonet admitiu que não vai cumprir o prazo de 5 dias fixado por Moraes porque está priorizando outros casos não penais considerados por eles como mais urgentes. O chefe da PGR tem avaliado que, no caso do Eduardo, o prazo seria, abre aspas, impróprio, termo usado para definir prazos processuais que, se não forem cumpridos, não geram nenhum ônus ao processo, coisa que só existe mesmo para a Procuradoria. Né? Procurador não é nenhuma... As regras que valem para os pobres mortais não existem para eles. Né? O procurador Paulo Gonet decide, não vou cumprir o prazo que o Alexandre deu, e um abraço. Imaginem se fosse um outro advogado. Mas foquem no detalhe importante. O Gonet não tratava esse caso como urgente e entendia que o não cumprimento do prazo não ia gerar nenhum ônus ao processo. Pois bem, assim ficou doado nos Estados Unidos, e nos dias 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 de março, nada. Aí veio ontem, o dia 18. E o que aconteceu? Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo anunciando o seu exílio. E, magicamente, 2 horas depois, a Procuradoria-Geral da República deu urgência ao caso e se pronunciou contra o pedido de apreensão do passaporte do Eduardo. Ato contínuo, o Alexandre foi lá e arquivou o pedido de apreensão do passaporte. Tudo isso no mesmo dia em que ele anunciou que não ia retornar ao Brasil. É muita coincidência, né? É muita coincidência. É uma coisa meio ridícula, porque eu digo que virou ridículo, ficou assim, também nem queria mesmo. Também, nem queria esse passaporte aí, seu bobo. Isso é o Procurador-Geral da República e o Ministro do Supremo Tribunal Federal. É muito ridículo. Não é pouco ridículo. É aquela... Não, passaporte, quem estava falando de passaporte? Que isso? Nós jamais faríamos uma coisa dessa. Será que ele faria isso? Não teve jornalista perguntando, não, eu acho que ele não iria tão longe como caçar o passaporte de alguém. Se vocês conhecem alguém que já teve o seu passaporte cassado e cancelado, como, sei lá, o próprio presidente Bolsonaro, ou Paulo Figueiredo, ou Rodrigo Constantino, ou Alan dos Santos, ou Ludmila, juíza, ou Guilherme Fiuza, eu não sei se o do Monarca, mas assim, cancelamento de passaporte sem motivo é absolutamente rotineiro no mundo de Alexandre de Moraes.
Então, se alguém pede, o Alexandre pede a opinião da PGR, e a PGR senta em cima e não responde, esperando que o Eduardo apresente uma resposta, retorne ao país, será que havia motivos para o Eduardo imaginar que seria possível? Veja, vamos olhar a fundo essa história para explicar a vocês da melhor maneira possível. Porque a coincidência fica ainda pior quando a gente percebe que a manifestação do Paulo Gonet foi assinada às 18 horas e 55 minutos do dia 18. E que às 19 horas, 3 horas depois, o Alexandre já havia publicado essa decisão sobre o caso, pedindo o arquivamento da ação dos deputados petistas. Repare, era um assunto sem nenhuma urgência. E, de repente, pouco depois do anúncio do Eduardo, o assunto passou a ser tão urgente que o Gonet mandou e o Alexandre respondeu em 3 horas, tudo resolvido. Rapaz! Ora, é óbvio que o apóstata Paulo Gonet e o Alexandre estavam esperando o Eduardo voltar ao Brasil para anunciar a apreensão do passaporte dele. Por isso que atrasaram mais de uma semana. Só que, veja, vários jornalistas me consultaram a respeito dessa questão depois que eu fiz a minha live com Eduardo Bolsonaro. Veio Folha, veio Globo, etc. Pô, Paulo, essa história do Eduardo ficar nos Estados Unidos é sério? Não vai ficar nada. E eu falava, olha, é uma possibilidade real. Eu diria hoje que é mais provável que ele fique que ele não fique. E os jornalistas não levaram a sério. Este mesmo clima era o clima entre Alexandre e a Procuradoria-Geral da República. Eles achavam que o Eduardo Bolsonaro estava blefando. E que se ele queria ficar nos Estados Unidos durante algum tempo apenas, mas apostaram na eleição para a presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa da Câmara dos Deputados. Então eles falaram, vamos segurar, vamos esperar o Eduardo voltar, que tem que voltar para a Credem, e aí a gente age ou não age. E eu confesso a vocês que eu não sei qual seria a decisão. O recado que a Globo News passava era de que eles não iam agir agora, mas poderiam agir no futuro. E vejam, se o Eduardo e o Paulo Gonet, se o Alexandre e o apóstolo Gonet mantivessem a estratégia, e mesmo com o Eduardo nos Estados Unidos cancelassem o passaporte dele, ia ser um tiro de canhão no pé, municiando o Eduardo com mais um caso que podia ser utilizado aqui nos Estados Unidos. Eu lembro a vocês que, num dado momento, o Alexandre achou, e eu soube isso pelo próprio gabinete dele, ele achou mal orientado que, caso cancelasse os passaportes das pessoas que estavam no exterior, elas então ficariam ilegais e acabariam sendo deportadas. Muito mal assessorado, porque o seu status imigratório não tem absolutamente nada a ver com o seu passaporte. E eu acho que a essa altura do campeonato o Alexandre já deve ter aprendido isso, pelo menos com o caso Alan dos Santos. Eu acho até que isso vazou nas conversas da Vaza Toga. Que eles ficaram surpresos que o Alan não era deportado mesmo com o passaporte cancelado. Se eu não me engano, alguém me corrige aqui no chat se não tiver lá. Mas, nessa altura do campeonato, eles tiveram, então, que optar por essa saída vergonhosa. Né? E por isso que ficou esse clima infantil, de eu também não queria mesmo. E eu digo que o Brasil está na mão de pessoas infantis. Né? Em termos de camada, de personalidade, todo mundo preso na quarta camada, e olhe lá. Então, para todos os efeitos no Brasil, isso teve repercussão aqui nos Estados Unidos também. Aqui nos Estados Unidos também. Ficou evidente. Ficou evidente essa espera. Eu termino essa pauta citando o excelente posto André Marcília, no X, que não importa a perspectiva pela qual você observa esse caso. Se o STF arquivou o pedido contra o Eduardo Bolsonaro por medo de represália dos Estados Unidos, a decisão foi política. E arquivou para o Eduardo voltar a ser atraído para uma armadilha, a decisão foi política. Se julgou rápido para mostrar que não havia perseguição, a decisão foi política. Se podia arquivar em horas, mas demorou um mês para examinar a questão, desde, na verdade, o dia 27, a decisão foi política. Em qualquer caso, a gente sabe que a gente tem não mais uma corte institucional, mas uma corte política. E quando a gente vê esse caso do Eduardo Bolsonaro, eu acho sempre que é importante que a gente veja que o sistema é tão politizado que ele não só pune crimes inexistentes, como também não pune crimes existentes. E para isso, a gente pode pegar, por exemplo, e eu acho que a gente está num momento único,
para comparar outro caso de um deputado que ocorreu recentemente, para nós entendermos que, no Brasil, enquanto os inimigos do rei enfrentam toda a força do aparato estatal, de forma ilegal, não é nem para os inimigos à lei, né, os amigos, esses não têm com o que se preocupar. Hoje eu estou num programa radioativo e tóxico, e primeiro eu coloquei Rogério Correia e Lindbergh Farinha. Agora eu quero colocar André Rachadones para vocês assistirem. Vídeo da audiência dele com a Procuradoria-Geral da República. Essa aí mesmo, do Paulo Gonet, que aceita prisão de mãe de família que protestava com a Bíblia na mão, que cometeu o crime grave de passar batom em estátua, essa que discute, que demora para analisar a apreensão de passaporte, essa que denuncia jornalista por citar o que acontece nos bastidores das Forças Armadas. Essa mesma Procuradoria. Então, para contextualizar aqueles que não conhecem o caso, a gente está falando do deputado André Janones, que admite que desviou dinheiro público por meio de rachadinha no seu gabinete da Câmara dos Deputados. Vejam esse vídeo, eu volto em seguida. Feito, né, a ocorrências aqui que no ano de 2019 o senhor teria solicitado um cartão de crédito adicional em nome de alguns assessores parlamentares, não vou ler os fatos, mas estão descritos aqui na petição do Ministério Público, que foi juntada em 6 de março de 2025, em que também estão constantes as condições que esse acordo, para ser homologado depois extinto, está sujeito ao cumprimento dessas condições. Vou mencioná-las rapidamente aqui, mas a reparação do dano no valor aproximado de R$131 mil, uma prestação pecuniária no valor de R$26 mil aproximados, e a delimitação de como esses valores serão pagos. Uma vez homologado pelo Supremo Tribunal Federal, deputado, saiba que o senhor não é considerado culpado nos termos da folha de antecedentes criminais, não há qualquer prejuízo nesse sentido. A única ressalva é que, em fatos futuros, essa possibilidade do acordo não será mais disponível ao senhor. E claro que a extinção da punibilidade por esses fatos fica sujeita ao cumprimento integral dos termos do acordo, que, quando homologado, passará uma fase de execução que é acompanhada pelo próprio Ministério Público. Tudo bem? O senhor está de acordo? Tem ciência desses elementos? Ciente e de acordo. Perfeito. Então, da nossa parte, acho que seria isso. É de fato uma audiência simples, confirmada, portanto, a voluntariedade do acordo, seguirá para homologação pelo ministro Luiz Fux. Como que eu não falo um palavrão? Vou me limitar a dizer que esse vídeo é nojento. Nojento. Um deputado federal admitindo que roubou dinheiro e que vai sair livre, como se nada tivesse acontecido, sem antecedentes criminais. Ele só vai ter que devolver o dinheiro roubado. Vai pagar R$131 mil à Câmara dos Deputados e mais uma multa de R$26.300. Lembrem das multas. Se você usar uma VPN, a multa é de 50 mil. Mas o Janones desviando dinheiro público é de 26. Olha só, usem o chat para xingar mesmo. Extravasem. Porque tem que ficar. Tem que vomitar com esse troço. Vocês não podem perder a capacidade de se indignar. Vejam que as únicas condições do acordo são: 1, encerrar qualquer prática ligada ao esquema investigado. E 2, não cometer novos crimes ou contravenções até o fim do cumprimento do acordo. Até o fim do cumprimento do acordo. E volto a dizer, além disso, ele não será considerado culpado de crime algum e não será considerado inelegível. Tá feliz? Tá feliz? Como é que você acha que isso... Compara isso com o tratamento que o Bolsonaro teve em relação ao inquérito dos presentes que ele recebeu e que devolveu. Comparem. Confesso. Vejam a calma. Bota a cara do Janones aí pra mim, Bruno. Não precisa botar o vídeo, não. Só bota a cara dele. Olha a calma. Olha a certeza da impunidade. Que não vai dar nada. Que tá tranquilo, sem preocupações. Roubei mesmo. Roubei, gente. Porra, me pegaram. Vida que segue. Ou seja, o que a PGR tá falando, isso ainda precisa ser homologado pelo Supremo, é que não tem problema nenhum um deputado ter desviado o equivalente a 86 salários mínimos. Não tem problema. Ele pode sair livre, tá tudo certo. Você que assiste o Paulo Figueiredo Show e ganha um salário mínimo, um salário mínimo mesmo, né, e que sempre foi ruim, tem uma pergunta antiga pro meu avô quando ele era presidente, o que você faria se você ganhasse um salário mínimo? Eu diria, eu daria um tiro no coco. O que você faria se você ganhasse um salário mínimo e um deputado que roubou 86 salários mínimos, 7 anos do seu salário, e não vai acontecer absolutamente nada com ele?
Agora, eu preciso te avisar que caso você decida cometer um crime pior do que roubar, desviar dinheiro do pagador de impostos, como, sei lá, o crime de viajar aos Estados Unidos e ter reunião com congressistas, você pode ter seu passaporte apreendido. Se reunir com embaixadores, você pode ficar inelegível. Passar o batom numa estátua, estar em frente a um quartel, você pode passar a vida inteira na cadeia. Caso você, jornalista, resolva reportar notícias que são inconvenientes, pode acontecer, todos os seus bens serem bloqueados, pode ser perder seu passaporte, ser denunciado, pedir 30 anos de prisão contra você. E é por isso que eu digo e repito, Paulo Gonet, o chefe do Ministério Público Federal, esse mesmo órgão que fez esse acordo de não persecução penal contra os Janones, é um apóstata, abandonou a fé católica dele, vendeu a alma ao demônio. Tá lá, assinou o acordinho com Mefistófeles. Fica calado diante das ilegalidades do Supremo Tribunal Federal, enquanto chefia o órgão que faz acordo para não punir o deputado que foi pego em áudio cobrando rachadinha de assessor e confessa. Está escrito no livro do profeta Isaías. Ai, 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 dos que chamam o mal de bem e o bem de mal. E todos vão responder diante de Deus. E aí todas essas coisas que você lutou para conquistar nessa vida miserável na Terra, Paulo Gonet, não vão fazer nenhuma diferença. Quando chegar lá na prestação de contas, pelo contrário, vai ser mais cobrado a você. Mais por ser sido PGR, não menos. E aí você vai ver se vai valer a pena ter vender a tua alma por conta de um maldito num cargo de PGR em favor de governos malignos. Mas eu digo o seguinte, eu oro pela sua alma para que você se arrependa, Paulo Gonet. Ainda há tempo para o seu arrependimento. Caso ele não venha, você certamente vai enfrentar a justiça divina. Mas não duvide que você antes vai enfrentar a justiça dos homens. Eu tenho ouvido, Paulo Gonet, eu tenho ouvido muito o seu nome aqui em inglês. Paulo Gonet. Tenho ouvido muito. Paulo Gonet. Tenho ouvido muito o seu nome. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.